A imprensa brasileira acha normal você dar a definição de uma pena, de um julgamento falso, você dá isso com alegria. Não, eu também, Natuza, eu ouvi até dentro do plenário um incômodo. Até dentro do plenário havia incômodo com a sandice desses criminosos. Canalhas, vagabundos. Mas o que o Moraes está fazendo, junto com Flávio Dino, Zanin e outros membros da Suprema Corte, como a Carmen Lúcia, é algo tão abjeto que até decidir quem é que vai ser deputado e não vai ser mais deputado, o Alexandre de Moraes está decidindo. O triste é o que eu comentei ontem no Boletim da Noite. Todo dia, desde quando eu apliquei o meu asilo nos Estados Unidos, porque realmente a coisa piorou de uma maneira incontornável quase, todo dia eu escuto um novo agora o Brasil virou uma ditadura. Agora o Brasil virou uma ditadura. Então eu tô desde 2020 ouvindo 2021, agora o Brasil virou uma ditadura. Aí chega 2022, agora o Brasil virou uma ditadura. Aí chega 2023, agora não tem jeito, o Brasil virou uma ditadura. Aí chega 2024, agora virou uma ditadura. Aí 2025, eu olho pro relógio, vejo a data, vejo o calendário e as pessoas estão descobrindo agora que o Brasil virou uma ditadura. Por quê? Por causa dessa imprensa imunda. Esses ministros, ou pseudo-ministros, eles só se sustentam com essa imprensa vagabunda. Discursos como... Isso aqui vale muito a pena mostrar, tá? A comentarista, porque ela não é contratada da Globo, eu vou colocar só o áudio dela aqui, coisa de 30 segundos de áudio. A comentarista da Globo ficou meio... um pouco desconfortável de ver que os ministros estavam felizes e rindo, de certo modo, da sentença de Jair Bolsonaro. A comentarista da Globo, olha isso. Pois eu não gostei, eu sei que você vai falar, eu não gostei do tom da definição das penas. Então, olha só, essa é a Natuza, que ela já está meio que induzindo a comentarista. Eu já sei o que você vai falar, você não gostou do tom da definição das penas. Olha isso. A imprensa brasileira acha normal você dar a definição de uma pena, de um julgamento falso, você dá isso com alegria. E aí, a comentarista que não é da Globo, está lá participando, né? Ela fala o seguinte. Não, eu também, Natuza, eu ouvi até dentro do plenário um incômodo. Até dentro... Escutem bem. Até dentro do plenário havia incômodo com a sandice desses criminosos de decretar Bolsonaro como criminoso. Ou seja, o criminoso dizendo que a vítima inocente é criminosa. Isso dentro do plenário. Você imagina uma pessoa incomodada de alguma parte da liturgia de um satanista dentro de um templo satânico. Esse é o nível. Olha isso aqui. Estar com a questão até que a gente pode entender que os ministros estão no final de um processo, tem um alívio naquilo. Desculpa pausar, mas assim, a gente pode até entender que está no final de um processo e tem um alívio. Se fosse um julgamento justo, é o trabalho deles. Essa gente é paga para isso. É como eu falei lá atrás, quando eu tinha o Terça Livre, e a gente tinha uma lagosta exatamente por causa disso. O seu José, a Dona Maria, lá do interior, quando eles estão comprando um pãozinho de sal, parte do imposto deles vai para a lagosta do STF. O suor do trabalho do seu José e da Dona Maria no interior é quem paga os vinhos caríssimos, os espumantes caríssimos, as lagostas desses canalhas, vagabundos, que reclamam quando a gente xinga o que eles fazem e o que eles são. Ah, dá para compreender. É como se você estivesse falando com alguém que está com um trabalho, sabe, o dia inteiro trabalhando numa escultura, ou alguém que está o dia inteiro escrevendo um artigo, um texto e está exausto. Ela está falando
Eles estão exaustos, então o tom jocoso é meio que compreensível. Peraí, ficou mudo aqui do nada. Peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho. É coisa de 30 segundos. Mas eu não gostei, eu sei que você vai... Eu vou avançar aqui. Aí aqui ela fala. Que a gente pode entender que os ministros estão no final de um processo, tem um alívio naquilo, mas ficou quase um tom jocoso e no momento que está condenando e decidindo quanto tempo de prisão as pessoas vão ter. E 1 ano de prisão na vida de uma pessoa é muita coisa. Uma coisa... Então, assim, não é só 1 ano de prisão, é 1 ano de prisão injusta. Porque, convenhamos, eu não tenho de ter compaixão de um criminoso que é condenado a pagar pelos seus crimes. Eu não tenho que ter compaixão disso, eu tenho que ter compaixão do fato dele não se converter, dele não mudar a conduta, dele estar ali com aquele sentimento de que ele quer continuar fazendo os seus crimes. Agora, eles estão analisando uma pessoa que eles sabem que é inocente. Ninguém ali na Globo é ingênuo. Ninguém. Todos eles sabem quem são os verdadeiros criminosos. Todos eles sabem quem são os políticos que guardam dinheiro na cueca, que têm offshores. Todos eles têm acesso a inúmeros documentos de investigações antigas que a própria Globo fez. É fácil de pesquisar, é fácil de consultar quais foram as investigações, quem é que teve acesso às investigações, quais jornalistas tiveram acesso. Nenhum deles ali é ingênuo. Nenhum deles. Nenhum. Nenhum. São todos canalhas. Agora, eles sabem que não tem nada para condenar Bolsonaro. Absolutamente nada. E analisam o cansaço dos ministros que estão decretando a pena de um inocente. E não só decretando a pena de um inocente com nem sarcasmo, com aquele requinte de crueldade que ultrapassa a maldade humana. Ultrapassa. Há algo importante que as pessoas precisam saber, que Aristóteles dizia que quando o ser humano, sabe quando você estoura o limite de não usar a razão? Quando o ser humano, ele estoura esse limite, ele não fica animal. Não sei se você em casa sabe disso. O ser humano, que é um animal racional, quando ele aniquila a razão, ele não fica animal. Aristóteles dizia isso. Ele fica, andar de baixo, bestial. Então, você tem o ser humano, o uso da razão faz com que o homem seja virtuoso. O não uso da razão faz com que o homem não seja virtuoso. Só que quando esse não ser virtuoso ultrapassa limites, né, aquele limite da fraqueza humana, nem o tempo todo a gente está usando a razão, muitas vezes a gente está usando simplesmente... sabe aquela coisa automática? Por exemplo, você não está usando a razão quando você para um sinal de trânsito. É uma coisa meio automática, você não está parando. Eu preciso parar aqui, porque isso aqui é uma questão de segurança. Blá, blá. Não, é meio automático, sabe? É hábito. Agora, quando você conscientemente destrói a sua razão, caminhando para a iniquidade, você vai para um andar de baixo. Você não fica animal. O homem não tem como voltar a ser apenas um animal sem razão. Quando ele não usa a razão e ele gosta disso, esse requinte de crueldade ele vai para o bestial, que é, por exemplo, celebrar uma pessoa que tomou um tiro na jugular. E como tem, né? Infelizmente. É um ministro que está ali jogando uma pessoa inocente na cadeia para que ela morra lá. Então você em casa precisa entender isso. Essa gente, jornalistas, ministros do STF, inclusive uma pessoa fez um superchat aqui, que valeria a pena até adiantar, tá, Pedro? Que ele falou assim, por favor, falem que nem todo terrorista se veste como um Bin Laden. Uhum. Tem um superchat aqui, Pedrão, se você puder. A gente leu os superchats a partir de 30, tá, pessoal? Porque são muitos. E ele já colocou o superchat dele no início do programa. Eu acho que não vale a pena a gente só ler no final. Acho que vale esse superchat vale a pena ler agora. Se você conseguir monitorar e ir puxando, eu acho... O Pedrão consegue achar rápido ali. Ele falou assim, por favor, expliquem para as pessoas que nem todo terrorista se veste como um Bin Laden. Porque, por exemplo, a Al Jazeera. Alguém duvida que a Al Jazeera é uma TV terrorista? Não. Ninguém duvida. E a Globo está se transformando mais em Al Jazeera ou a Fox e a CNN na década de 80? É a pergunta que eu faço para vocês em casa. Os jornalistas da Globo estão se aproximando. Fala aí, família, o que vocês acharam desse vídeo?
Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e fuja da manipulação dessas grandes mídias. Até a próxima!